Bom dia, amados irmãos. Segue mais um artigo que fala sobre a energia das pirâmides, do site curaeascensão.com.br. Energia piramidal. São muitos os depoimentos de pessoas que afirmam ter tido algum tipo de experiência terapêutica com o uso de pirâmides. Dores de cabeça, artrites, ossos quebrados, problemas estomacais, casos de entorses, cortes, contusões, infecções, são alguns dos problemas sanados ou aliviados por essa terapia, além da afirmação bastante comum no sentimento de grande vitalidade e força que surge após algum tempo sob a pirâmide. O fato dessas curas terem se verificado com animais como ratos, por exemplo, descarta à primeira vista a afirmação de que tudo não passaria de uma sugestão mental. Nota pessoal sobre essa citação, nós temos o poder, né, de co-criar com a mente as questões que a gente quer fazer. Então, não seria a questão de tu estar embaixo de uma pirâmide, poderia ser uma criação nossa, pensando assim, eu estou numa pirâmide, então estou me curando. Assim como, às vezes, a gente toma um remédio, placebo, e a gente acha que está se curando, e na verdade é um comprimido de farinha, que não tem componente nenhum, então a gente está se curando pelo nosso próprio poder mental. Então, esse teste com animais descartou essa possibilidade, comprovando realmente a eficácia das pirâmides na energização, na cura, né, de doenças e cortes e tudo mais. Então, continuando a leitura do artigo, por volta de 1930, Antoine Bovis, comerciante e radiestesista francês, visitando a pirâmide de Kelps, no Egito, descobriu corpos de gatos, ratos e outros pequenos animais que, depois de vagarem pelos labirintos da pirâmide, morreram em seu interior e foram depositados num recipiente na Câmara do Rei. Curiosamente, os corpos não exalavam odor. Ao examiná-los, Bovis descobriu que os animais haviam sofrido um processo natural de desidratação e mumificação, a despeito da umidade da câmara. Regressando à França, Bovis resolveu pesquisar o que ocorrera e construiu um modelo de pirâmide de Kelps em madeira, com 75 centímetros de altura. Orientando-a no sentido norte-sul do campo magnético terrestre, e a 1/3 da sua altura colocou o cadáver de um gato recentemente morto. O corpo ficou mumificado em questão de dias. Após fazer várias experiências, deu-se por convencido que a pirâmide atuava de tal maneira a deter o processo de putrefação e provocar uma acelerada desidratação nos corpos orgânicos colocados em seu interior. Bovis repetiu a experiência com outros animais mortos, com carne e com ovos. E em todos os casos, afirmou ele, a matéria orgânica secava e ficava mumificada, ao invés de apodrecer. Em 1935, John Hall, de Chicago, fazendo experiências com a pirâmide, empregando um anel de cobre e 2 fios, demonstrou que saía uma espécie de carga elétrica do vértice da pirâmide, assim corroborando a experiência de William Simmons, que, encontrando-se no alto da pirâmide de Kelps, sofreu uma descarga elétrica ao beber de uma garrafa de água envolta em jornal úmido. Imagina o choque que ele deve ter tomado. Karel Durbal, engenheiro de radiocomunicação, de origem tcheca, após ouvir falar da experiência de Bovis, construiu a sua réplica de pirâmide de papelão para mumificar pedaços de carne e flores. Colocou uma lâmina de barbear dentro do seu modelo de cerca de 15 centímetros em uma posição correspondente ao local da Câmara do Rei. Durbal esperava que a lâmina perdesse o fio. Para sua surpresa, contudo, ela ficou mais afiada do que antes. Fazendo várias experiências de 1949 até 1954, constatou que as réplicas da pirâmide de Kelps têm a capacidade de manter lâminas de barba afiadas por muito mais tempo do que o normal. Giletes que tinham uma vida útil de 7 barbas,
afiadas pela pirâmide chegam a cortar 40 barbas. E ele afirmou que, em experiências subsequentes, recuperou o fio de lâminas de modo a poder utilizá-las até 200 vezes. Segundo Derbal, esse efeito se deve basicamente a dois fatores. Após uma espera de 10 anos, o Departamento de Patentes tcheco acabou vencendo o ceticismo e, em 1959, expediu uma patente para Derbal pelas pirâmides de papelão, mais tarde de plástico, que ele chamou de afiadores de lâminas de barbear, pirâmides de Kelps. Esse fato é notável porque na Tchecoslováquia uma patente só é autorizada depois que a invenção é testada e aprovada. Um dos renomados cientistas da comissão de patentes usou o afiador de lâminas de barbear com excelentes resultados. E depois disso, importantes metalurgistas pesquisaram durante 10 anos para descobrir como o invento funcionava. Estes distintos metalurgistas verificaram que a água pode reduzir a força do aço em 22%. Descobriram que as lâminas de barbear usadas tinham nas extremidades pequenas bolsas de umidade que contribuíam para torná-las ainda mais cegas, colocando-se a lâmina sob a estrutura em forma de pirâmide que estava sendo testada, com a lâmina e a pirâmide alinhadas no sentido norte e sul. Essas bolsas microscópicas secavam e a lâmina conservava o seu fio. Eles declararam que havia algum tipo de campo de força na própria pirâmide que poderia causar aquela desidratação eletromagnética. O afiador de lâminas de barbear faraó foi bastante difundido e prolonga a vida de uma lâmina normal em até 4 meses. Durball concluiu que existe uma relação entre a forma interior da pirâmide com os processos físicos, químicos e biológicos que ali se verificam. Também as famosas cervejarias da Tchecoslováquia sabiam que a forma do recipiente pode afetar o conteúdo, pois quando modificaram o desenho de seus barris, notaram que a qualidade da cerveja piorou, continuando com suas experiências. Segundo Derbal, algumas formas são saudáveis para os seres humanos. A forma esférica ou piramidal tem um bom efeito. Já uma semi-esfera exerce efeito danoso no organismo. Outros pesquisadores acham que, se hospitais fossem construídos com formas diferentes, os doentes se recuperariam mais depressa. No Canadá, em Saskatchewan, há um que nome diferente. Há um hospital para esquizofrênicos com salas trapezoidais, forma que se mostrou benéfica aos doentes. Trapezoidais, trapézios são triangulares, se eu não me engano. Segundo Eric McLuhan, professor de eletrônica na Universidade de Ontário, Estados Unidos da América, o fato da pirâmide estar alinhada no norte-sul magnético indica que seus efeitos devem ter alguma relação com o campo magnético terrestre e que, de alguma forma, as ondas de energia da pirâmide são polarizadas. Diz ele que as pirâmides egípcias são massas sólidas de rocha cujas câmaras são interrelacionadas, como cavidades de ressonância, nas quais podem ser armazenadas ou excitadas a energia eletromagnética, de maneira semelhante aos alto-falantes de alta fidelidade. Para McLuhan, a chave do poder piramidal está nesses 3 aspectos: gravidade, magnetismo e ressonância. Afirma também que na Itália, França e Iugoslávia, quando estava sendo distribuído leite e iogurte em embalagens piramidais e o produto se mantinha fresco por mais tempo, deve provar indubitavelmente que existe a intervenção de outras energias, posto que é impossível manter as embalagens na orientação norte-sul. Joan N. de Mattia, licenciada em Filosofia e Letras, professora do Institute of Psychoreentology de Laredo, Texas, Estados Unidos da América,
Texas, constatou que se colocar uma pequena pirâmide por baixo de uma poltrona é possível energizar a pessoa que ficar sobre ela, melhorando seu rendimento sexual. Nota pessoal. Tá aí a dica, pessoal. Não precisa tomar o azulzinho. É só comprar uma pirâmide, colocar embaixo da cadeira do poltrona que vocês mais ficam assistindo Netflix e que aí o fogo volta, a Kundalini volta a chacoalhar. Continuando. Bill Schultz e Ed Petit, autores dos dois clássicos sobre as pirâmides, O Poder Secreto das Pirâmides e O Poder Psíquico das Pirâmides, realizaram diversas experiências onde constataram que as pirâmides podem, conforme seu uso, acelerar ou retardar o desenvolvimento de plantas, melhorar a cicatrização de feridas e cura doenças emocionais, além de ter efeitos curiosos sobre pessoas que meditam no interior de réplicas de pirâmides, contribuindo para o desenvolvimento de faculdades paranormais. Dois piramidologistas, Bill Carroll e Kathy Gauguin, realizaram numerosas experiências nos Estados Unidos da América com resultados surpreendentes. Descobriram que podiam alterar o gosto da comida para melhor, colocando-a sobre uma estrutura piramidal. Experiências mostraram que pessoas dormindo com uma pirâmide sobre suas cabeças precisam de menos horas de sono e acordam muito mais descansadas. A água colocada sob uma pirâmide perde o gosto de cloro e adquire propriedades curativas. Uma menina de 9 anos tinha alergia a picadas de mosquitos. Os pesquisadores esfregaram água de torneira em uma das pernas e a água da pirâmide na outra. A menina comunicou imediatamente que a perna na qual foi passada a água da pirâmide, da qual ela nada sabia, tinha feito parar de coçar. Alguns pesquisadores afirmam que as pirâmides diminuem o processo de envelhecimento. Descobriu-se inclusive que células da pele de uma múmia egípcia de 3.000 anos possuíam ainda algumas propriedades vitais. Uau! Em 1903, o ocultista Aleister Crowley permaneceu durante sua noite de lua de mel no interior da Câmara do Rei e informou que depois da leitura de um feitiço, foi banhado por uma luz de cor lilás. Os investigadores opinam que a luz foi produzida pela força da pirâmide, assim como a força vital da acupuntura chinesa age como um amplificador de energia cósmica. Essas histórias acabaram gerando um mercado negro. Os turistas acabam subornando os guardiões para passar uma noite dentro da pirâmide. Nota pessoal. Gente, é só comprar online um modelo, uma pirâmide de cobre. Tem grande, pequena. Pode colocar sobre sua cabeça. Pode comprar uma maior, montar e meditar dentro dela. Ou colocar uma maior perto onde você dormir nela. Ajeitando certinho ali para não ficar desconfortável, deitar por cima das arestas da pirâmide. Creio que seja uma experiência bacana, que eu pretendo testar em breve. Continuando então. Atualmente, as pirâmides são utilizadas para vários usos, como a cada dia são descobertas novas funcionalidades para a pirâmide, e até então insuspeitas. Por todo o mundo, pesquisadores e estudiosos independentes prosseguem realizando experiências e buscando descobrir como as pirâmides funcionam e que tipo de energia as faz funcionar. Ninguém sabe ainda como funciona, mas parece provável que certas ondas eletromagnéticas sejam concentradas e condensadas pela própria configuração da pirâmide. O magnetismo convencional
Também pode estar envolvido no funcionamento da pirâmide, porque um medidor de Gauss colocado em seu centro, mesmo que esta não seja magnetizável, ou seja, feita em papelão, ou seja, se ela for feita de papelão, por exemplo, que não é magnetizável, mostra uma leitura positiva que se intensifica à medida que a pirâmide vai sendo alinhada no centro norte-sul. Leituras mais fortes foram produzidas com pirâmides de metal. Meu Deus, quanto bocejo! Quanta energia que está transmutando agora. Leituras mais fortes foram produzidas com pirâmides de metal, mas mesmo isso é estranho, porque a teoria magnética clássica diria que os materiais magnéticos da estrutura protegeriam o interior da pirâmide das forças magnéticas. A própria forma da pirâmide parece atrair uma quantidade maior que a normal das forças magnéticas da Terra. Mas o magnetismo não é a única explicação para o poder da pirâmide, porque campos magnéticos exatamente iguais não produzem os mesmos efeitos daqueles produzidos sob sua estrutura. Só um minuto, pessoal, eu estou refletindo um pouco sobre isso. Eu vou ler de novo. Mas o magnetismo não é a única explicação para o poder da pirâmide, porque campos magnéticos exatamente iguais não produzem os mesmos efeitos daqueles produzidos sob sua estrutura. Este fato parece confirmar que as pirâmides acumulam diversos tipos diferentes de energia. Não existe uma explicação científica para entender o poder das pirâmides. Sabe-se apenas que toda forma piramidal tem vários centros de energia, chamados chakras, muito parecidos com os do corpo humano. Desta maneira, a parte superior da pirâmide concentra mais energia, enquanto a base acumula um tipo de energia mais calma e ritmada. Essas teorias, contudo, não foram bem recebidas pela maioria dos cientistas. Experiências realizadas pelo Instituto de Pesquisas de Stanford na Grande Pirâmide mostraram que os alimentos armazenados no seu interior deterioravam normalmente. O geólogo Charles Cosell e o antropólogo Stuart Scott, conduzindo uma pesquisa independente, relataram por sua vez que os ovos, retirados de nossa pirâmide após 43 dias, estavam mal cheirosos e de um amarelo grudento e cheios de sedimentos. Os tomates nas pirâmides não se saem melhor do que aqueles em sacos de papelão. Não conseguimos afiar lâminas de barbear. As pirâmides terapêuticas, de acordo com numerosos especialistas que têm difundido seus conhecimentos e experiências, podem ser tanto do tipo fechado como de estrutura aberta, ou seja, feitas com armação de canos ou varetas. O material do qual ela deve ser construída depende da finalidade para a qual ela será usada. Assim, as de cobre são úteis para a meditação, pois são as que mais estimulam o autoconhecimento e a intuição. As de latão têm vibração para gerar regeneração, renascimento e transformação. As de cristal possuem alto poder energético e são usadas para todos os casos, devido às suas amplas propriedades. As de alumínio atuam mais efetivamente na matéria densa e vibram em ressonância com as coisas materiais, terrenas. As de prata devem ser utilizadas nos casos de conflitos magnéticos entre pessoas, servindo de equilíbrio entre as forças opostas. As de ouro atuam mais profundamente como amplificadores do nosso campo vibratório magnético, tornando-o equilibrado e eliminando automaticamente as formas de energia nocivas que possam penetrar em nossa camada vital. Energia piramidal deve-se posicioná-la de acordo com a bússola, de forma que seus lados fiquem voltados para os pontos cardeais.
Com relação à energização da água para fins curativos, basta encher uma vasilha de vidro ou cristal, que deverá ser colocada no interior da pirâmide, posição norteada, a 1/3 da altura a contar da base. Tapar o recipiente com guardanapo, deixando ali por 36 horas. Essa água, que assim passa a armazenar a energia universal, pode ser utilizada para os olhos, ulcerações da boca, aparelho digestivo, tratamento de pele, entre outras aplicações. Depois de usada, a pirâmide deve ser descarregada da energia acumulada. As pirâmides pequenas podem ser descarregadas suspendendo-as pelo ápice e ventilando-as próximo a uma janela. Se a pirâmide for de metal, pode ser descarregada golpeando-a com uma varinha também metálica. No caso de uma pirâmide metálica do tipo de estrutura aberta, uma maneira de eliminar as cargas negativas é desarmá-la, mas há quem defenda também que, fazendo soar um gongo no seu interior, a pirâmide ficará descarregada. Também há quem use diagramas radiônicos para este fim. Detalhe importante: o suporte utilizado para colocar as amostras deve ser de madeira, papel vidro, cerâmica ou outro material assemelhado. Deve-se evitar utilizar plásticos ou qualquer material sintético, bem como materiais que tendem a influenciar o fluxo de energia e, consequentemente, os resultados. A energia da pirâmide varia ao longo do dia, a estação do ano, fases da lua e quantidade de íons no ar. Grande atividade solar pode afetar o funcionamento da pirâmide, como afeta satélites e transmissões de rádio e eletricidade. Aparelhos eletrônicos, cabos ou tomadas elétricas também podem influenciar o experimento. Bibliografia: Guia Geral das Terapias Alternativas. Experiência com leite. A pirâmide utilizada nessa experiência foi confeccionada em tubos de alumínio de 3x8, 9,52 mm de diâmetro externo, com espessura da parede de 1 mm, altura de 1 metro, sem paredes, em orientação normal norte-sul. O copo de leite foi colocado a 1/3 da altura, no centro, na posição da Câmara do Rei. Nos dois copos, no que ficou dentro e no que ficou fora, foi colocada uma tampa de EVA, de modo a evitar o acúmulo de poeira no interior do recipiente, mas sem eliminar totalmente a passagem de ar. Os dois copos foram colocados em local arejado, sem iluminação solar direta, em salas separadas. O leite utilizado foi o integral longa-vida. O leite da mesma caixa foi utilizado nos dois copos, aproximadamente 250 ml em cada um. As fotos foram tiradas após 7 dias de iniciada a experiência. Depois de tiradas as fotos, os copos tiveram as posições trocadas, e o que havia ficado fora da pirâmide foi colocado dentro e o copo que estava dentro foi colocado fora. Após mais 7 dias, o copo que havia ficado dentro da pirâmide, no primeiro período, permaneceu no mesmo estado, e o copo que havia ficado fora da pirâmide no primeiro período, mesmo dentro da pirâmide no segundo período, continuou em processo de deteriorização. Meditar e relaxar. Se você tem em casa uma pirâmide grande em forma de barraca, pode usá-la para meditar ou fazer relaxamento em seu interior. Disponha de alguns minutos todos os dias para sentir seus benefícios, seus efeitos, como bem-estar, aumento de memória e diminuição de tensão emocional. Preservar alimentos. A energia das pirâmides desidrata flores e frutas. Esse processo pode ser bastante útil quando desejar preservar esses alimentos. Basta colocar a fruta ou a flor dentro de uma pirâmide em sua parte central. O resultado é fantástico. Tratamento das plantas. Quanto mais tempo suas plantas ou flores sofrerem a atuação da energia das pirâmides,
mais bonitas ficarão, mudando até mesmo a coloração de suas folhagens. Limpeza astral. Para fazer a limpeza da sua aura, retirando a poeira astral que trazemos da rua. Harmonização de ambientes. A pirâmide atua no ambiente onde se encontra, de forma até o momento não compreendida, tornando o local arejado, com ar mais fresco, fazendo com que as pessoas ali presentes sintam-se mais confortáveis e as plantas mais saudáveis e viçosas. Afastar insetos. Vários estudiosos relatam que a pirâmide auxilia grandemente no trato com os mosquitos, moscas, formigas e insetos do gênero. Havendo uma pirâmide no local, os insetos não se aproximam. Resumo como utilizar as pirâmides. Segue um rápido resumo de como utilizar. Ainda assim, o método mais simples, porém eficaz, é colocar a pirâmide diretamente sobre a região afetada. Já ajuda muito. Os principais usos das pirâmides. Para aliviar a dor, pinte de verde uma pirâmide de papel ou de papelão e coloque-a diretamente sobre a parte afetada. Para aliviar crises de enxaqueca, deite-se de costas e coloque uma pirâmide vazada de latão sobre sua cabeça, de modo que o vértice fique exatamente acima da fronte. O vértice fique exatamente acima da fronte. Não entendi. Para casos de anemia, deixe um copo de água sob uma pirâmide de ferro. Tome a água diariamente em jejum. Para a cura de doenças físicas, aplique uma pirâmide de cristal maciço e lapidado sobre a parte afetada do corpo, com exceção dos olhos. Para a cura de doenças físicas, aplique uma pirâmide de cristal maciço e lapidado sobre a parte afetada do corpo. Para o tratamento de feridas ou disfunções orgânicas, aplique diariamente por 15 minutos uma pirâmide de carvalho, cedro ou pinho sob a região afetada. Eu estava tirando uma screenshot aqui da tela. São informações incríveis. Para melhorar a saúde em geral, permaneça por um máximo de 4 horas dentro de uma pirâmide de cobre vazada. Então não seria bom dormir dentro de uma pirâmide de cobre um sono de 8 horas. Interessante. Para combater gripes, distúrbios digestivos e outros problemas orgânicos, deixe durante 12 horas uma pequena pirâmide de cristal maciço dentro de um copo com água e beba o líquido energizado enquanto estiver em jejum. Para relaxar e combater o estresse emocional, fique no interior de uma pirâmide de cobre vazada, ou coloque uma pirâmide de cristal no alto da cabeça. A energia será levada primeiro para o cérebro e depois para o resto do corpo, combatendo o estresse. Quando é colocada na altura do cerebelo, a parte do cérebro na região da nuca, a pirâmide de cristal acalma e proporciona um sono repousante. Contra doenças cerebrais, doenças reumáticas e estresse, todos os dias durante 10 minutos, coloque uma pirâmide de cobre sobre a região afetada. Para a proteção contra doenças e más vibrações, use sempre uma pequena pirâmide de ouro na altura do coração. Uau! Para desenvolver a percepção extrasensorial e a intuição, antes de dormir, fique por 20 minutos sob uma pirâmide de alumínio, numa posição confortável, e procure manter o cérebro vazio, deixe que os pensamentos passem por ele.
Repita essa prática por 21 dias. Ela também é aconselhada para os exercícios de relaxamento e o combate ao estresse. Para equilibrar os chakras, deite-se e coloque uma pirâmide de cristal sobre cada um dos chakras, os centros energéticos do organismo. Faça isso durante 20 minutos por 7 dias seguidos. Para obter esse resultado, você também pode utilizar a chamada pirâmide biopsicoenergética, formada pelos dedos polegar, indicador e médio de ambas as mãos. Veja o quadro. Aqui no post não tem o quadro. Para limpar a pele, durante 21 dias, deixe uma pirâmide de cristal maciço e lapidado dentro de um vasilhame com água. Ou coloque o recipiente debaixo de uma pirâmide vazada de qualquer material. Utilize a água para lavar o rosto e os cabelos ou para tomar banho. Para purificar o ambiente, coloque pirâmides vazadas de cobre ou de outro material nos cantos do aposento, alinhando-as com o norte magnético. Para favorecer o desenvolvimento das plantas, molhe as plantas com a água energizada de um recipiente até outro. Molhe as plantas com a água energizada de um recipiente que permaneceu sob uma pirâmide vazada de alumínio. Para favorecer alguém distante, deixe por alguns dias a foto da pessoa no interior de uma pirâmide vazada, se possível de cobre. A foto deve estar a cerca de 1/3 da altura da pirâmide, com a cabeça voltada para o norte. Isso vai atrair bons fluidos para a pessoa e melhorar sua saúde. Os materiais. As propriedades das pirâmides variam conforme o material de que elas são feitas. Escolha o mais adequado para você. A pirâmide ideal para as suas necessidades específicas pode ser inteiriça ou vazada, e feita de diferentes materiais como o cristal, o ouro, o alumínio, o latão, o cobre, a madeira, o ferro e até mesmo o papel e o papelão. Convém evitar o plástico e as demais ligas sintéticas, e as pirâmides feitas de mais de um material. Evite também as pirâmides de cor negra, que absorvem energias negativas. Cristal. As pirâmides de cristal são muito eficazes, pois esse material é um grande captador de energia. São geralmente usadas pirâmides pequenas de cristal maciço e lapidado. Entre seus usos pode-se mencionar a limpeza de pele e dos cabelos, a energização da água, para purificar o sangue e combater gripes, distúrbios digestivos e outros problemas orgânicos. O equilíbrio dos chakras, centros energéticos do corpo humano, o combate ao estresse e ao nervosismo, a garantia de um sono repousante e o crescimento das plantas. Ouro. Pequenas pirâmides de ouro, usadas como pingente na altura do coração, atuam no chakra do coração. Atuam como escudo protetor contra doenças e vibrações negativas, criando uma espécie de feixe energético em torno da pessoa. Facilitam, além disso, os problemas de relacionamento, inclusive no local de trabalho. Alumínio. Muito usadas em terapias, são ideais para relaxamento e meditação. Ajudam a desenvolver a percepção extrasensorial e combatem o estresse. Latão tem efeitos análogos aos das pirâmides de alumínio, porém menos intensos.
Além de serem utilizadas para conservar alimentos e plantas e afiar lâminas de barbear, facilitam a adaptação a situações novas. Cobre, muito úteis no local de trabalho, pois transformam energias negativas em positivas. Outros usos: restabelecimento de saúde e combate ao estresse, as doenças reumáticas e problemas cerebrais. Também podem ser utilizadas para curas à distância. Madeira. Utilizam-se na maioria dos casos pirâmides de carvalho, cedro ou pinho, que servem para curar feridas e outras disfunções orgânicas. Combatem ferro. 1 minuto. Madeira. Utilizam-se na maioria dos casos pirâmides de carvalho, cedro ou pinho, que servem para curar feridas e outras disfunções orgânicas. Certo. Ferro. Combate a febre e as fobias e energizam alimentos e água para pessoas anêmicas. Papel ou papelão. Serve para aliviar a dor e também para a recuperação do fio das lâminas de barbear. A pirâmide psicobioenergética. Você pode equilibrar a energia dos chakras usando a pirâmide biopsicoenergética, formada pela união dos dedos polegar, médio e indicador das duas mãos. Um de encontra o outro, respirando fundo. Ponha as mãos em pirâmides contra cada chakra. Veja a ilustração com a posição dos chakras. E visualize as cores correspondentes. Eventualmente quando eu fizer o vídeo, eu vou tentar lembrar de colocar essa imagem. Chakra básico, vermelho. Chakra umbilical, laranja. Chakra do plexo solar, amarelo. Chakra cardíaco, verde. Chakra laríngeo, azul celeste. Chakra frontal, índigo. Chakra coronário, violeta e branco. Faça a adaptação do chakra básico ao coronário, dedicando 2 minutos a cada chakra. Depois pouse as mãos sobre as pernas, visualize as cores prata e ouro envolvendo seu corpo e mentalize: eu sou luz, eu vim da luz, eu estou na luz, eu irradio luz. 3 vezes. Eu sou luz, eu vim da luz, eu estou na luz, eu irradio luz. Eu sou luz, eu vim da luz, eu estou na luz, eu irradio luz. E assim é. Do site curaeascensão.com.br, um post de 2013, feito pela Solange Christine Ventura. Gratidão, amados, gratidão por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Eu achei interessantíssimo o quanto a gente pode utilizar as pirâmides para o nosso bem-estar, para a cura, para a energização e para, como vocês viram, para diversos fins. Até para afiar a nossa lâmina de barbear. Então será que isso explicaria? Porque o pessoal no Egito parecia que era todo mundo sem pelo, depiladinho. Brincadeiras à parte, pessoal. Gratidão, tudo de bom e um grande abraço. Até mais. Namastê.